paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pastor Ismael pela confiança, né, como ele está como pastor da nossa igreja e me dirigiu esse convite ontem à noite. E eu quero agradecer pela confiança que ele tem nos dado, porque eu já tive a oportunidade de falar em vários lugares, com grandes plateias, em comícios grandes, em outros lugares muito cheio de pessoas, mas em nenhum desses lugares eu sinto a responsabilidade como eu sinto aqui neste lugar. Aqui não é um lugar que a gente sobe para falar de qualquer forma, de qualquer jeito. Aqui é um lugar que a gente sobe para falar tendo a responsabilidade daquilo que nós vamos falar. Porque nós vamos falar para a igreja, a noiva do Senhor. E isso faz toda a diferença. Então eu quero agradecer aos meus pastores por essa confiança, o pastor Valteir, o pastor Ismael, que sempre tem nos dado a oportunidade para trazer uma palavra para a igreja. Irmãos, nesta noite, eu gostaria de trazer um tema que muitas vezes a igreja pode pensar, esse tema é um tema muito usado, um tema já corriqueiro no nosso meio. Não, esse tema é o tema mais importante que nós temos na Bíblia Sagrada. Nós vamos trabalhar esta noite com o tema Até que Cristo Volte. É a mensagem que nesta noite eu preparei para trazer para cada um de vocês, mas é a mensagem que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nesta noite. Eu sou apenas o instrumento que ele vai usar, porque é uma mensagem maravilhosa, é a maior mensagem que nós temos para pregar, é esta mensagem. E nesta noite eu gostaria de meditar na palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, apenas um verso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, os irmãos sentados como estão, vamos meditar na palavra do Senhor. Prometo ser breve, o calor está muito, né? E quando nós estamos assim, a gente fica meio que agoniado. Vamos meditar na palavra do Senhor. Fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu falei que esse é o tema mais importante, que a igreja precisa viver esse tema como nunca? Na atualidade, nós, quando eu falo nós, eu estou falando de todos nós. Não estou me colocando na condição melhor de que ninguém, mas eu estou me colocando aqui. Quem ministra primeiro aprende, irmãos. Não existe esse negócio da pessoa ser detentor do conhecimento. Quem ministra primeiro aprende. Então, nós estamos agindo nos últimos tempos de forma irresponsável e às vezes equivocada diante do maior objetivo de nossas vidas. Por que eu estou falando isso? A Bíblia, ela apresenta o retorno de Cristo como uma grande motivação para agir. Quando eu falo para agir, eu estou falando agir mesmo em todos os sentidos. Nós estamos no ano da frutificação. É como um motivo para estar atento a agir e não para parar. A palavra de Deus fala, em 1 Coríntios 15, 58, Paulo fala assim, no seu ensino sobre o arrebatamento, ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos
sóbrios. E hoje, nos dias atuais, nós estamos com muitas preocupações, mas nós não estamos retendo a preocupação maior, que é de santificar a nossa vida até que Cristo volte. Esse é o nosso maior objetivo. Nós vivemos uma vida inteira com uma inabalável convicção de fé. A nossa convicção de fé é a mais bonita. Um dia eu vou morar no céu. Essa é a convicção de todos nós que estamos aqui, do jovem ao ancião. Um dia eu vou morar no céu. Mas nós erramos quando nós não priorizamos o processo dessa convicção. O que é isso, irmã Vilma? O processo. Eu tenho que viver essa convicção de que um dia eu vou morar no céu. Eu tenho que ter essa convicção de fé inabalável. Mas eu tenho também que passar para o processo, passar pelo processo para que um dia eu possa morar no céu. E na atualidade, a igreja está despercebida. Nós falamos da vinda de Jesus como algo corriqueiro. Hoje, logo no começo, na abertura do nosso culto, foi providencial, pastor. Os hinos foram todos sobre a vinda de Jesus. Mas eu tenho quase certeza que poucos pararam para meditar sobre a vinda de Jesus. Mas viu, você vai falar sobre a vinda de Jesus? Não, nós vamos falar disso e de mais alguma coisa, desse processo, tá? E aí, quando nós falamos assim, um grande pregador vai pregar na nossa igreja hoje, nós esperamos aquelas mensagens, Sara, aquelas mensagens assim, super poderosas, aquela mensagem que você nunca viu, aquela mensagem que vai buscar mínimos detalhes dentro da Bíblia e faz você refletir. Mas a principal mensagem que nós temos na Bíblia é essa. E ela está ficando corriqueira, não estamos parando para meditar, né? Até que Cristo volte. O que devemos fazer até que Cristo volte? Qual é o nosso procedimento? Qual é o processo que eu preciso passar até que Cristo volte? Os apóstolos viveram e serviram a vida, enquanto estiver aqui, com a ideia de que Jesus poderia retornar enquanto eles ainda tinham vida. E isso foi o que motivou, né, eles a pregarem o Evangelho. Né? Isso motivou para que eles não parassem e que eles pregassem esse Evangelho e que esse Evangelho pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Eles acreditavam piamente que Jesus ia voltar enquanto eles tinham vida. E é assim que nós precisamos pensar. Nós precisamos estar prontos e pensar que Jesus Cristo pode voltar amanhã. Nós precisamos viver hoje como se Cristo estivesse à porta. E nós não estamos fazendo isso como igreja de Jesus. Ou estamos? Nós estamos muito preocupados com diversas coisas, com inúmeras coisas, mas estamos esquecendo de viver esse processo, de viver o hoje como se Cristo estivesse voltando amanhã. Precisamos estar vivendo as vésperas desse grande acontecimento. E é um grande acontecimento, com um preparo todo especial. A igreja precisa viver um preparo todo especial para poder encontrar com o noivo, porque ele é perfeito, ele é santo. E vou dizer mais, nós temos também aqui o grande cerimonial da festa, um cerimonialista maravilhoso, que ele cuida de tudo, mas nós não estamos deixando ele trabalhar, que é o Espírito Santo de Deus. Todos os dias ele fala no nosso coração, todos os momentos ele fala no nosso coração, e a gente não deixa ele trabalhar. Damos prioridade para muitas coisas, buscamos a nossa vida material de diversas formas, e não damos a importância necessária para viver este grande momento como se Cristo voltasse amanhã.
O Espírito Santo é o mestre de cerimônia, ele é perfeito, ele está falando no nosso coração. Se você abaixar agora a sua cabeça e começar a falar com ele, ele vai falar no seu coração. Você vai sentir a voz dele no seu coração. Ele vai falar para você, olha, fulano, não faça assim, dê prioridade para mim, busca santificação, busca estar na minha presença. E muitas vezes nós lutamos, é uma vida ativa, tão grande, que nós não damos o primeiro lugar na nossa vida para Deus, para essa santificação, para buscar estar pronto. Eu estou falando de nós porque eu vivo isso também. Eu levanto muitas vezes pela manhã e não tenho um tempo para parar e falar, Senhor, muito obrigado, eu quero viver hoje, um dia como o Senhor viesse amanhã, como se eu estivesse preparando para a festa, em santificação, buscar a Tua presença, buscar primeiro. A gente não tem esse tempo. E vamos deixando passar. Agora, essa é uma grande arma do inimigo. Esse ativismo, essa correria pelos bens materiais, essa correria para buscar coisas particulares, essa é uma estratégia do inimigo. Ele quer tirar o nosso foco. Ele quer que nós nos desviemos do nosso foco principal. Porque se nós temos a convicção que a nossa maior alegria é um dia morar com Cristo, e nós temos essa convicção do arrebatamento da igreja, e não estamos vivendo essa preparação, o diabo está tirando o nosso foco. E nós precisamos estar atento para isso, nós precisamos retroceder, parar para pensar, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Muitas vezes fazemos coisas impensadas no nosso dia a dia, e às vezes isso vai passando de qualquer forma, e nós estamos deixando levar, e não estamos atentos para o que é o alvo principal. O Espírito Santo pode falar comigo, pode falar com você, pode falar de diversas formas, mas nós temos que dar lugar para que ele possa falar, para que ele possa agir. Em nossos dias, a mensagem da vinda de Jesus tem sido relegada a um segundo plano. Dificilmente nós vemos aqui uma mensagem bem colocada sobre a vinda de Jesus, a importância dessa mensagem, porque nós estamos tirando o foco. Nós estamos parando de refletir nessa importância. Quando nós ouvimos uma mensagem sobre a vinda de Jesus, às vezes ela é desviada para outros aspectos. Ela vem, às vezes, para causar expectativa na nossa vida ou causar medo. E isso é um mecanismo que o diabo usa para que a gente não possa refletir sobre o objetivo maior. Eu estive pesquisando e observei que já houve vários ensinos equivocados sobre a vinda de Jesus. Isso para tentar desviar os nossos sentidos. Guilherme Miller, o fundador do Adventismo, marcou a vinda de Jesus para o dia 21 de março de 1843. Olha só. E muita gente acreditou. Depois, ele marcou para a mesma data no ano seguinte, porque Jesus não voltou naquele ano. Aí ele marcou para o ano seguinte. Ele fez os cálculos matemáticos, conferindo a Bíblia, aqueles cálculos que a gente já viu muito por aí, e fez os cálculos e marcou. Muita gente acreditou. Depois ele marcou para o ano seguinte. Depois ele marcou para a mesma data no próximo ano, e Jesus não voltou. E os seus seguidores também vieram marcando essas datas. 1847, Jesus ia voltar nessa data. 1850, 1852, 1854, e ele não voltou. Qual foi o objetivo de Satanás com tudo isso? Enfraquecer a nossa fé. Depois veio outro, Carlos Russell, fundador do movimento das Testemunhas de Jeová. Ele previu que todos os governos do mundo acabaria em 1909. Pensa na loucura.
e que a Batalha do Armagedon seria em 1915. E nada aconteceu, Félix. E aí, mais uma vez, o assunto foi banalizado. Depois, outros marcaram o arrebatamento, esse eu me lembro, em 1992. Foi um furor terrível. E mais recentemente, né, nós ouvimos aí, um calendário maia que marcou o fim do mundo para 2012. Lembram disso? Foi um tumulto, gente correndo de um lado para o outro, e nada aconteceu. Os indicadores da vida de Cristo, da vinda de Cristo, mostram que esse dia está muito próximo mesmo. Se nós formos observar a Bíblia, os sinais da vinda de Cristo está muito próximo. Mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando será. E sabe o que está acontecendo com tudo isso? Tem muita gente cristã, vivendo como loucos. Loucos porque não levam a sério a palavra de Deus. Estão negligenciando a palavra de Deus. E esse tempo está próximo. Nesse tempo de sinais evidentes, há muitos evangélicos que estão brincando de ser crentes dentro das nossas igrejas. Brincando de ser crentes. E isso não pode acontecer. Você vai perder o seu tempo. Se você não passar pelo processo que a palavra de Deus diz que nós devemos passar para encontrar com Cristo, você vai estar perdendo o seu tempo. Esse processo, ele exige atitude. Não é só dizer que é crente. Não é só vir para a igreja aos domingos pela manhã, domingo à noite, às terças-feiras, quinta. Não é isso, não. Esse processo, ele exige atitude. Nós precisamos viver como verdadeiros cristãos. Nós temos que parar de brincar de ser crente e ser verdadeiramente crentes na pessoa de Jesus. Poderíamos citar vários passos para que nós pudéssemos meditar nesse processo. Vigilância, oração, amor. Mas eu gostaria de me ater aqui para falar do mais emergente, da nossa necessidade mais básica. E eu não estou falando de outras igrejas, eu estou falando da nossa igreja, aqui do Jardim Pompeia, que é a santidade. Santidade. Santidade é o que nós devemos ter para um dia encontrar com Cristo. Santidade em nossos dias, o significado dessa palavra é esquecida por muitos pregadores. Não estão importando com isso, não. O importante é a igreja cheia. Não é qualidade, é quantidade. Por isso não importa se o irmão está assim, assado, se hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou lá no mundo fazendo farra. Nada disso importa. O importante é que a igreja está cheia. E não é desse jeito. Muitas igrejas estão preocupadas em agradar a todos e estão esquecendo desse quesito, santidade. Mas o que é ser santo? Eu preciso ser santo? Eu preciso passar por esse processo? Eu não consigo. Santidade é para nós. Esse processo de santidade, ele é para nós. Nós precisamos estar buscando a nossa santidade dia após dia. E quando eu estou falando aqui de santidade, a Bíblia diz que nós devemos ser santos. Santos em tudo. Eu não estou falando de santidade espiritual, momento de consagração, não. Eu estou falando de espírito, alma e corpo. Porque a palavra de Deus fala de espírito, alma e corpo. Ou não é assim? É assim. Então, santificação, a minha santificação depende de que eu trabalhe corpo, alma e espírito. E é uma atitude minha. Então, a Bíblia, ela fala
sobre o que é ser santo. Que devemos ser santo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E essa condição de santidade é muito negligenciada por nós não entendermos o que ela quer dizer. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Santificação é uma palavra que está registrada na Bíblia, você sabe quantas vezes? De Gênesis a Apocalipse? Ela está registrada na Bíblia 900 vezes, pastor. Então é porque o negócio não é brincadeira, né? Deus exige santificação. De Gênesis a Apocalipse, ele fala em santificação. Então é para nós, não está longe de nós. Somos nós que temos que entrar por esse processo de santificação. Deixar de brincar de ser crente, deixar de fazer as coisas erradas, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Porque essa é a maior necessidade da igreja em nossos dias, é a santificação. Eu quero ser crente de qualquer jeito. Hoje, dificilmente nós conseguimos identificar os crentes aí na rua. Antigamente você conhecia, não conhecia? Você saía na rua, você falava assim, olha, aquela lá é uma irmã, aquele lá é um irmão. Hoje, dificilmente nós conseguimos identificar um crente na rua. Irmãos, quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de vestimentas, não. É claro que o servo de Deus, a serva de Deus, não pode andar indecentemente, mas eu não estou falando disso. Nossas atitudes, ela confunde-se com as do mundo, lá fora. Muitas vezes, gente, as nossas atitudes se confundem com as pessoas do mundo. Ou não confunde? Confunde. Eu vou agir, eu ajo mal. Quando eu termino de agir, eu falo, meu Deus do céu, eu agi mal, eu sou crente. E aí as outras pessoas não veem que eu sou crente porque eu agi mal. Eu me lembro que eu estava na rua de Goiânia com um missionário e ele falou para mim assim, Vilma, você sabia que se você passar o sinal vermelho, ultrapassar o sinal, adiantar o sinal, e você não tiver tempo para pedir perdão para Deus, que você não é salva? Eu parei aquilo e falei, meu Deus do céu. Coisas pequenas, que nós precisamos corrigir, que nós precisamos nos preocupar. E nós não estamos preocupados, nós não estamos parando para refletir sobre isso. Nós não estamos falando de uma santificação que é confundida como algo antiquado, retrógrado. A irmã Vilma está falando que as irmãs agora vão ter que voltar àquele sistema antigo. Não, eu não estou falando isso, né? Eu não estou falando que nós precisamos voltar àquele legalismo antigo, não. Nós já saímos disso. Nós não estamos aqui para falar de uma lista de proibições, não é, pastor? Não pode isso, não pode aquilo. Nós vivemos muito isso há umas décadas atrás. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é isso, não. A palavra de Deus não trata a santificação dessa forma. Ela não trata. Também não é uma santificação de uma forma repugnante, que eu quero falar para vocês, que muitas vezes a gente olha para a pessoa se gaba de ser santo. A palavra de Deus também não dá respaldo para isso. Não é essa santificação. Todas essas ideias, elas falham em expressar o verdadeiro conceito da santidade. Santidade não é nada disso. De acordo com o uso original da palavra, santidade em todas as suas formas implica o ser separado do uso comum secular para o propósito de ser devotado a Deus. Isso é santificação. É santificação. Santificação é separação, é consagração. Aí muita gente fala assim, mas eu tenho uma vida consagrada. Eu oro, eu vou todas as manhãs, eu oro, eu faço jejum. Não é isso.
Nós precisamos entender o que é santificação. É separação, é separar do pecado, desprezá-lo totalmente. Isso é santificação. É eu não sentir mais prazer em pecar. É eu não sentir mais prazer em fazer as coisas erradas. Isso é santificação, é separação. Gente, como tem crente que tem prazer em fazer coisas erradas. Eu vou fazer um negócio, eu quero ter vantagem em tudo. Mesmo sabendo que aquilo está errado. Eu quero ter vantagem, pastor. Isso não é santificação. De forma nenhuma. Santificação é consagração, é dedicar-se a Deus, depositar seus sentimentos, suas atitudes na presença do Senhor. Isso é santificação. Estar junto de Deus em oração, em jejum, dando primazia para Deus na sua vida, deixando com que o mundo veja que você é diferente, que você causa uma diferença muito grande lá no seu trabalho, porque você é uma pessoa justa, você está ali para ajudar, você está ali para ser solidário com seus colegas. Muitas vezes você vê que você tem até razão em algumas coisas, mas você para e medita, fala, não, eu não posso querer esse direito para mim. E as pessoas ir vendo em você a imagem de Cristo refletir na sua vida. Isso é consagração. Isso é santificação. O chamado para a santidade é um chamado absoluto, exclusivo. Deus, Ele nos chama para... Quando Ele nos chama, Ele não nos chama para que nós demos apenas um pedacinho do nosso coração para Ele, não. Quando Ele nos chama, Ele pega o nosso coração inteiro. Então não adianta você querer dizer que você é crente em alguns lugares, em outros você agir irresponsavelmente com aquilo que você diz que Deus está nos vendo. Isso não é consagração, isso não é santificação. Deus exige santificação de corpo, alma e espírito em cada esfera da nossa vida. Na confidencialidade do nosso lar, marido, esposa, filhos, Deus exige santificação. Na competição do trabalho que nós temos todos os dias, e todos os dias o diabo nos afronta, nos desafia para nós provarmos se somos verdadeiramente crentes. Todos os dias, o crente todo dia ele é desafiado em uma coisa ou outra. Ou para dar uma desculpa, daquelas desculpas que nós damos às vezes, esfarrapada no trabalho, né? Somos provados. Às vezes na vida acadêmica, às vezes na rua onde nós passamos. A santificação é um compromisso que nós devemos ter. Consagração é um compromisso que nós devemos ter 7 dias por semana, ou 365 dias do ano. Nós devemos estar em santificação. Porque sem ela, dificilmente nós estaremos passando pelo processo até que Cristo volte. E Ele pode voltar amanhã. A santidade não é uma lista, né, daquilo que eu posso ou não posso fazer. Pelo contrário, a santidade é um compromisso para toda a nossa vida. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu quero ser santo. E santo é eu estar todo dia rejeitando o pecado na minha vida. Compromisso de separarmos para o senhorio de Jesus Cristo e viver para Deus, isso é santificação. Devemos ser moldados com a santidade como uma prática de vida diária. Não podemos viver momentos de consagração, mas ter vida consagrada. Tem muita gente que quer a presença do Senhor em momentos de consagração. Hoje eu vou tirar para fazer uma consagração e vou ter a minha vida consagrada. Não. Ele não quer aquele momento de consagração, Ele quer a sua vida inteira consagrada.
Ele quer você todos os dias nesse processo de santificação. E hoje, o Espírito Santo, que é o nosso mestre de cerimônia, o Espírito Santo, ele nos lembra que nós precisamos passar por esse processo a cada momento de nossa vida. Ele sussurra aos nossos ouvidos: cuidado, não faça, não é assim. Eu duvido, irmãos, um crente que o Espírito Santo não fala no ouvido dele quando ele faz uma coisa errada. Só se ele tiver apostatado da fé já há muito tempo. Mas se ele não tiver apostatado da fé, quando você faz a mínima coisa que você faz, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na faculdade, a mínima coisa que você faz, chega aquela vozinha no seu ouvido: está errado, não é assim, você errou. Aí você fala assim: isso é bobagem, é só, né, estou acostumada a fazer isso. Não, isso é o Espírito Santo de Deus. E se você continua a praticar, você está desprezando o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver em santificação. Nós não podemos brincar de ser crentes. Esse processo até que Cristo volte, ele não é fácil, mas ele é glorioso, ele é maravilhoso. Você ter vida santificada, você ser santo na presença do Senhor, não tem gozo maior na sua vida do que você sentir que você está batalhando, rejeitando o pecado e caminhando para o céu dia a dia. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa mais gostosa do que você sentir o sussurrar do Espírito Santo na sua vida. E nós não podemos desprezar. Irmãos, vamos ser santos. Vamos buscar a presença do Senhor, pedir o Espírito Santo, que é esse cerimonialista maravilhoso que está preparando aqui a noiva de Jesus, está adornando a noiva de Jesus com a santificação. Vamos pedir para Ele: Senhor, me santifica cada dia mais. Senhor, fala mais ao meu coração. Senhor, me transforma mais, me dê capacidade para rejeitar o pecado. Eu não digo que crente não erra, crente erra, mas quando ele erra, ele se levanta, ele pede perdão porque o Espírito Santo não deixa ele caído. E esse é o processo que nós precisamos entrar, para que nós possamos um dia participar deste grande evento que é a vinda de Jesus. Não podemos deixar de meditar nessa mensagem. Todos os dias, todos os momentos, Jesus está voltando. E eu tenho que estar com a minha vida santa, para que eu possa participar desse grande momento. Vamos orar. Abaixa aí, onde você está mesmo. Vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Que Ele possa nos dar o privilégio de ouvi-lo, né, em nossos ouvidos, falando aos nossos ouvidos, em cada momento de nossa vida. Peça nesse momento, feche os seus olhos, pede o Espírito Santo para Ele falar contigo, despertar você para a grandeza que está esperando o noivo amado, deixar Ele quebrantar o seu coração, você fazer sentir saudades de Cristo na sua vida, saudades do Espírito Santo na sua vida. Estremecer com a voz dele no seu ouvido, quando ele falar no seu ouvido, que você possa estremecer e sentir o poder dele na sua vida. Espírito Santo de Deus, amado de nossa alma, Tu estás presente em todos os momentos de nossa vida. Nós cremos que Tu podes fazer a diferença em nossas vidas. Onde quer que estejamos, onde quer que nós possamos ir, o Senhor possa acusar-nos, ó grande Deus, que devemos ser santos e ter uma vida santa na Tua presença. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar a nosso favor, que o Senhor possa nos dar vestes brancas, que o Senhor possa tirar as imperfeições, ó grande Deus, que nós temos em nossa vida. Senhor, perdoa os nossos erros. Espírito Santo, perdoe as nossas falhas.
E venha estar conosco em cada momento de nossas vidas. Venha falar nas nossas vidas em cada momento. Senhor, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos sentir a Tua presença de uma maneira gloriosa. Nós não queremos mais ter uma vida fria, uma vida vazia, uma vida no comodismo, uma vida no marasmo espiritual. Nós queremos ser santos, nós queremos ser sensíveis, nós queremos sentir a Tua presença de uma maneira extraordinária. E por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Não é um pedaço do nosso coração, é todo o nosso coração, para que o Senhor possa nos santificar, nos ensinar a ser santos a cada dia. É o que nós te pedimos. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Ismael, nesta noite, e quero lembrar a todas as meninas da UMADEP que sexta-feira, às 19h30, nós temos uma reunião, a nossa primeira reunião para a formação de diretoria. Eu gostaria que todas estivessem aqui. Amém?